Bom dia a todos. Hoje nós vamos fazer uma breve reflexão sobre a importância do Evangelho no lar. E para entender o que seria o Evangelho no lar, ou é de se esperar que a maioria que se encontra aqui já sabe o que é o Evangelho no lar, muitos já fizeram, outros continuam fazendo, mas sentimos a importância e a necessidade deste momento de falar de um tema tão simples e de algo tão necessário para as nossas vidas nos dias de hoje e sempre. Então, para entender o que é o Evangelho, nós sabemos que o Evangelho são os 4 livros dos apóstolos Mateus, Marcos, Lucas e João, incluindo o Novo Testamento e que narram a vida, a doutrina e a ressurreição de Cristo. E o que seria o lar? O lar é a nossa casa, onde nós moramos, habitamos, passamos a maior parte do nosso tempo. Porém, quando nós falamos lar, nós estamos dando uma conotação sentimental, que se entende onde se desenvolve o convívio com a família, com aqueles que habitam o nosso lar. É onde desenvolvemos nossas relações mais íntimas, às vezes mais amorosas e às vezes também dolorosas. Então, lá onde as pessoas se encontram para vivenciar a sua existência. E o Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos que é uma obra de autoria de Allan Kardec, que faz parte dos 5 livros básicos de codificação do Espiritismo. E traz a interpretação desses evangelhos, trazidos no evangelho original, sobre a interpretação dos espíritos superiores. Pois nós sabemos que quando Jesus aqui esteve, ele falou de muita coisa. Ensinou tudo o que deveríamos compreender para viver uma vida simples, honesta e feliz. Porém, naquela época, sabemos que nós não estávamos espíritos encarnados naquele período em condição intelectual e moral para compreender tais ensinamentos. Por isso, Jesus falou muito em formas de parábolas e alegorias, para ver se com histórias, se com maneira mais simples, pudéssemos captar alguma mensagem. Só que Jesus, em sua sabedoria, sabia que ao longo do tempo, esses ensinamentos, essas mensagens ditas e ensinadas por eles, seriam interpretadas de maneira diferente. Então ele próprio nos prometeu o Consolador, que viria falar de coisas novas e relembrar do que já foi dito. E hoje entendemos, através das diversas informações dos espíritos superiores, nos diversos pontos do universo, que esse Consolador já está entre nós, porque Jesus nos disse que o Consolador viria para ficar para sempre, e sabemos que nenhum ser, enquanto encarnado, vai durar a eternidade. Somente o Espírito é imortal e vai ser eterno. Então entendemos que esse Consolador é o Espiritismo, que veio nos trazer coisas novas, que veio nos fazer compreender as mensagens de Jesus, que naquela época a gente não tinha condições para entendê-la e principalmente vivenciá-las. O Evangelho nos traz uma linguagem simples, feita por povo, para todas as pessoas. Basta-nos buscar conhecer, ler, entender. Quando a gente não conhece essa doutrina, esse Consolador que é o Espiritismo, que veio nos relembrar e nos falar de coisas novas, muitos problemas que vivenciamos, muitos conflitos que o mundo passa, parecem injustos e inexplicáveis. Mas essa doutrina no Evangelho de Jesus nos mostra, nos define que tudo é necessário, que tudo tem um porquê, é uma fé raciocinada. Claro que
sabemos que nada acontece por acaso, que tudo acontece com a permissão divina. Mas tem coisas que necessitam, que nos traz questionamento, indagações e dúvidas e conflitos que faz com que nós buscamos o porquê de certas coisas. E quando a gente passa a compreender a doutrina espírita, a imortalidade da alma, o porquê estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos, isso nos torna a vida mais simples, mais explicativa. Tudo isso se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, revela que o Espiritismo é essa chave que auxilia, que faltava para a gente compreender algumas lacunas que ficaram nas mensagens de Jesus ditas ao longo do tempo. Então está aí um livro que a maioria de nós já conhecemos, temos em casa, mas aí perguntamos: como é que está a nossa intimidade, a nossa relação com esse Evangelho de Jesus? Temos lido ele ao acaso, com a rotina? Conhecemos, já li todo e já compreendeu todo? E quem compreendeu já passou a vivenciá-lo da maneira que ensina? São Vicente de Paulo, numa mensagem dada em Paris em 1958, questiona por que nós desprezamos tanto os ensinamentos de Jesus e orienta-nos a meditar e refletir sempre que possível, constantemente, sobre esses ensinamentos, pois ele é a chave que nos levará à evolução espiritual. É a chave que nos dará a resposta para os sofrimentos que carregamos na nossa intimidade. É o caminho que devemos seguir. E no livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Neo Lúcio, apresenta lições de ensinamento de Jesus na casa de Simão Pedro. Ali foi o primeiro culto cristão no lar. E traz-nos a reflexão da importância de trabalharmos a mensagem de Jesus na nossa casa, no nosso lar. Por isso, a doutrina espírita vem nos orientar, nos recomendar a fazermos o Evangelho, o culto do Evangelho no lar. O que seria isso? Uma reunião simples com os componentes do nosso lar, das pessoas que moram em nossas casas. Ou, se moramos sozinhos, apenas com nós mesmos. Para estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Quando a gente começa a fazer o Evangelho no lar, Divaldo disse em alguma das suas palestras que nós estamos abrindo a porta para Jesus entrar na nossa casa. Olha que lindo, que bonito. Abrir a porta. Quando a gente recebe qualquer convidado, um amigo, um parente, é bom, é agradável. Imagine Jesus estando conosco na nossa intimidade, no nosso lar, com a nossa família. Na maioria dos livros do Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente nos mais novos, traz o roteiro de como fazer o Evangelho no lar. E a gente já sabe, mas não custa nada relembrar e reforçar para fixarmos essa importância de trabalhar esse Evangelho. Então, a primeira coisa, é importante a gente marcar um dia específico da semana e um horário. Porque quando a gente faz o Evangelho, a espiritualidade que nos acompanha, os nossos protetores que fazem parte da nossa proteção familiar, vai ter o compromisso de estar lá. Então, por isso é importante ter um dia fixo e uma hora marcada. E evitar ao máximo para que nada venha atrapalhar isso. Nada menos relevante do que Jesus possa atrapalhar essa reunião. Seja um evento, uma visita que chegue, nada. Possamos dedicar esses 15, 20, 30 minutos no máximo a esse momento de estarmos com Jesus em nossa casa. Porque é uma bênção, é uma luz que estamos recebendo naquele momento. Convidamos os nossos familiares a participar, mas nem sempre eles fazem parte das mesmas religiões que a gente, mas não custa nada. Vamos falar de Jesus, do amor, da fraternidade.
Se não quiserem participar, é um respeito, passamos sozinhos. Escolher um local tranquilo da nossa casa, que nada possa vir a nos incomodar, principalmente o tal do celular. Naquele momento seja dedicado para a concentração, para a leitura do Evangelho. Que possamos dispor de um pouco de água para que ela seja fluidificada. E inicie fazendo uma prece simples, verdadeira, aquela que sai do nosso coração, da nossa intimidade, da nossa fala com Jesus, que nos conhece tão perfeitamente. Depois, pode, tanto para quem está começando, tanto do início, ler as mensagens, quanto abrir aleatoriamente. Mas o importante é que faça uma leitura concentrada, simples, que não seja muito extensa, para não tornar fadante, incompreensível. E, se tiver outras pessoas, que possamos aproveitar a oportunidade para discutir sobre aquele tema, falar sobre aquilo. As nossas interpretações têm um fundo diferente, porque repercute sobre as nossas vivências e sobre as nossas intimidades. Então, discutimos sobre aquilo, mas lembrando sempre de não trazer a conotação de lição de moral para ninguém, porque nós não somos melhores do que ninguém para querer julgar. Discutir o entendimento da mensagem, o que a mensagem quer dizer, tentar exemplificar aquele que compreendeu melhor para o outro, mas nunca tentar dar lição de moral no outro, naquele momento de intimidade em que lembramos que Jesus e a espiritualidade protetora está na nossa casa. Terminando, pode fazer a prece final da mesma maneira da inicial, simples, de coração, verdadeira, sem medo de errar em palavras, sem medo de querer falar palavras rebuscadas, porque o que Jesus quer da gente é a nossa verdade, é a nossa simplicidade, é o nosso amor, é o que temos de melhor na gente. E beber a água fluidificada, pois sabemos que a água é o elemento mais simples do universo, que consegue captar o magnetismo envolvido naquele momento. E a água vai trazer fluidificada bons fluidos para o nosso corpo físico. Então, quais são as vantagens e por que fazer o Evangelho lá na nossa casa, no nosso lar? Porque ajuda-nos a desenvolver o sentimento de fraternidade, de amor, de compreensão. São 15, 20, 30 minutos que nós vamos parar ali e olhar os nossos familiares até com outros olhos, com carinho, com gratidão, porque na maioria das vezes a rotina, a correria, o estresse, os problemas faz-nos ser indiferente com os nossos dentro do nosso próprio lar. É um momento de paz, de união das criaturas, porque vai existir ali uma troca de energia. É o momento em que a espiritualidade vai achar para higienizar os pensamentos, as energias fluídicas do nosso lar. Porque, como já disse, vivemos tanto nessa correria, tanto nesse pessimismo, é tanta violência quando liga a televisão, quando chega em casa só fala coisa negativa, às vezes os atritos que temos com os nossos familiares, a falta de compreensão, de tolerância, de respeito, que dá brecha para os irmãos inimigos nossos adentrar o nosso lar. E aí naquele momento a gente vai, pelo contrário, trabalhar todas essas energias negativas, todos esses fluidos negativos, imperfeitos. Vai nos fortalecer, nos inspirar confiança. Vai formar ao longo do tempo, se isso for contínuo, se isso for de forma prazerosa, de forma com comprometimento, com respeito, uma proteção magnética do nosso lar, que vai impedir com que as energias negativas, isso é real, chegue até o nosso lar, que desestruture a nossa família. E os espíritos que ali se encontram vão sendo educados também, vão sendo envolvidos nessa energia, que nós sabemos
sabemos que nós todos, como o Roberto falar, carregamos os nossos obsessores, os nossos inimiguinhos, os nossos irmãos que nós mesmos atraímos. Então, o Evangelho no lar vai servir para eles também, e para nós, e para eles. E com isso vai se criando essa energia dentro do nosso lar, uma energia cristã de amor. Nosso lar tem que ser um santuário divino, porque é ali que nós habitamos, que nós moramos e que nós vamos, como já disse inicialmente, viver os maiores dramas, os maiores problemas e os melhores momentos de amor, que são com aqueles que nós necessitamos resgatar os nossos deuses. Então, sabendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que não percamos nunca a oportunidade de conhecê-lo, de vivenciá-lo através de todos os livros da codificação, principalmente, mas principalmente desse Evangelho, que fala da vida de Jesus, que orienta-nos a seguir o caminho de Jesus. Então, deixa Jesus entrar no nosso lar, convida Jesus a entrar na nossa casa, uma vez por semana, 20, 15 minutos no dia de uma semana. Tão simples, é tão maravilhoso e é tão gratificante. Muito obrigada a todos por isso. Bem, o nosso tema, em sequência, obsessão no lar. Lembrando que, quando a gente fala da conjuntura de um lar, nós temos um espaço físico e a casa pode ser de palha, de madeira, de alvenaria, de concreto, de lona, seja lá o que for, ou até um bangalô. E temos a família, que são as pessoas que combinaram, dentro do processo reencarnatório, se reencontrarem no mesmo recinto. E temos o lar, propriamente dito, no sentido mais amplo, como o Cássio acabou de afirmar, que seria a convivência, o comportamento, a maneira como construímos a nossa vivência interpessoal dentro do grupo familiar, dentro da nossa casa. Lembrando também que a palavra lar, ela está ligada à mitologia grega. A mitologia grega apresentou um dos deuses, que seria Lares, que teria a responsabilidade de fazer a proteção da família. O Espiritismo confirma que todos nós, em família, temos sim, não propriamente o Deus grego, Lares, mas espíritos que tomam para si a tarefa de nos acompanharem, nos inspirarem, nos darem forças para que a gente cumpra bem os nossos compromissos com a família. O Espiritismo tem observado, quando estuda detidamente a finalidade da reencarnação, os objetivos da reencarnação, demonstrando que aquelas pessoas que estão próximas na família, certamente, em sua maioria, são espíritos com os quais temos graves compromissos. Estamos entrelaçados por situações comprometedoras, onde possivelmente, mutuamente, nós nos desrespeitamos de alguma forma e construímos um ambiente negativo, energias destrutivas, e precisaremos do processo reencarnatório, da convivência presencial próxima, resgatar todo e qualquer tipo de processo que criou dependência ou pendência que precisa ser reparada. E por isso mesmo o Espiritismo tem afirmado que é na família que teremos os compromissos mais sérios dentro da reencarnação. Quando Jesus fala que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, a palavra próximo, ela tem um sentido amplo, universal, já que todos nós somos filhos de Deus, fazemos parte da grande família divina, então todos nós devemos nos considerar como próximos. Mas também existe uma conotação direcionada, específica, daquele próximo que está realmente, fisicamente, perto, junto, convivendo, compartilhando o tempo todo.
E quando se fala em caridade no Espiritismo, há sempre esse alerta de que a caridade primeira, mais importante que devemos praticar é justamente em família. Na convivência familiar, nós vamos ter espíritos simpáticos que já desenvolveram entre si o amor, a compreensão, e esses espíritos vão se encontrar com uma grande alegria quando reencarnam juntos. São aqueles espíritos com os quais temos grande afinidade, independente até do grau de evolução. E temos também aqueles espíritos que são pessoas com os quais temos pendências graves, prejuízos causados aqui e acolá, que precisarão de reparação, já que não tem como evoluirmos, darmos um passo adiante no caminho do progresso espiritual, tendo pendências que não foram resolvidas. Por isso que Jesus também alertou detidamente: antes de fazer a tua oferta, volta e reconcilia com o teu adversário. Verifique se o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Se tem, reúna-te com ele e aproveite a reconciliação enquanto estás com ele no caminho. Exatamente, no caminho, no momento, juntos, no processo da reencarnação. E é nesse ponto crucial que aparece justamente o que Cássia mencionou, os chamados inimigos desencarnados. E são espíritos que certamente foram prejudicados por nós, mas que ainda não tiveram a grandeza de alma, a sensibilidade para nos perdoarem e até mesmo de aceitarem uma reencarnação, uma composição familiar. Não aceitam qualquer tipo de aproximação porque estão movidos por um sentimento de vingança, e com isso eles não aceitam a reencarnação em família para a devida reparação. Então eles ficam como algozes, e o Evangelho segundo o Espiritismo diz que Deus inclusive permite, porque em dado momento eles vão até nos alertar que nós temos débitos. Nós não podemos pensar em seguir adiante na evolução sem quitarmos esses débitos. E esses irmãos muitas vezes são aqueles que vão nos lembrar isso. E eles vão fazer o quê? Vão tentar interferir no ambiente familiar em primeiro lugar. O foco é ali, para tentar provocar desajustes, infelicidade e assim neutralizar o processo de reparação que a família programou realizar naquela encarnação. Fazendo isso, eles consideram se por vingado. Aqueles ali não vão dar nenhum passo adiante, não vão quitar os seus débitos. Espíritos protetores dos nossos trabalhos, com os quais trocamos sempre experiências importantes, eles nos disseram o seguinte, que nós geralmente procuramos o centro espírita quando estamos sentindo alguma presença desagradável, supostamente algum espírito que esteja com algum sentimento inferior, querendo nos prejudicar. Muitos de nós sentimos isso, as irradiações nocivas, e já buscamos recursos, especialmente na casa espírita, que se especializou em oferecer esse tipo de assistência espiritual. Porém, o que os espíritos nos alertam é que a maior parte dos tais inimigos desencarnados, eles não nos acompanham quando a gente vai para o centro espírita. Geralmente eles ficam no ambiente familiar ali, sentados em algum lugar, no sofá, na mesa da cozinha, em algum ponto da casa, na cama, e ficam ali esperando a família se reunir para começarem a agir. Muitos inclusive percebem que se acompanharem a ter a assistência espiritual do centro, eles poderão ser envolvidos por uma rede magnética de proteção, e isso vai dificultar o acesso às pessoas às quais eles querem atingir. Isso acontece com muita frequência. Alguns espíritos acabam vindo, acompanhando, e isso é bom quando acontece, porque tudo que é dito, todo movimento de proteção é percebido. Então já é um sinal que as coisas poderão ser resolvidas. O processo de desobsessão poderá acontecer com mais facilidade.
E tem pessoas que têm o processo da simbiose espiritual, uma vinculação profunda de obsessão, e com isso, quem tem a simbiose acaba arrastando o espírito junto com ele para onde quer que vá. Então, se for uma casa espírita, vai também ter a presença desse espírito ali, assistindo, acompanhando, mesmo que a contragosto, porque estão presos por teias magnéticas, tudo o que está acontecendo naquele ambiente. Então, a obsessão no lar, segundo esses protetores, é a obsessão mais comum, mais recorrente. Por isso mesmo que a Federação Espírita Brasileira tem uma campanha permanente para a implantação do culto do Evangelho no lar. Nós convidamos Cássia exatamente para falar sobre esse tema, que ela discorreu em parte lá na Sociedade Espírita Albertino Márcio Barreto, para a gente deixar aqui esse registro de que a solução imediata, eficaz, a receita é essa que nós acabamos de ver relembrada aqui através de Cássia Lavina. O Evangelho no lar. É aí que temos que focar. Nós já tivemos aqui um período em que vários grupos de colaboradores da Casa Espírita se dispunham a ir às casas daquelas pessoas que queriam ver o Evangelho implantado no lar. Até hoje tem colaboradores que fazem esse trabalho. Se alguma família quiser o auxílio, para como iniciar esse processo desse culto do Evangelho no lar, tem os colaboradores que se predispõem a fazer isso. E, é claro, quando Jesus entra no lar, não pode ter coisa melhor. Porque se a preferência dos nossos inimigos era a convivência familiar, porque é o foco principal a ser destruído, se Jesus está presente, nós temos grandes possibilidades de termos sucesso com os resgates que temos que fazer com a família. Sobre o processo eletromagnético das energias, que podem ser positivas ou negativas, um ambiente do lar onde as pessoas não pensam no bem, não procuram o respeito, o perdão no dia a dia dos relacionamentos, tratar com paciência aqueles parentes mais complicados, desenvolver a tolerância, quando não existem esses requisitos cristãos, o ambiente familiar fica extremamente saturado, poluído das piores energias que se possa pensar. Então essa família vai ser uma família que vai ter grandes problemas. Problemas de saúde psíquica, problemas de saúde física. Há casos que a gente acompanha aqui, inclusive, de, por exemplo, pessoas da família, crianças que são mais fragilizadas e ficam doentes e os médicos não encontram nenhuma razão para o mal-estar que a criança está sentindo. São enjoos, vômitos, cefaleias, uma série de ocorrências de doenças que a medicina não encontra nenhuma razão. Mas a gente vai verificar e vamos perceber que aquela criança, ela está doente por conta das energias do ambiente da casa. Mas não são só as crianças, qualquer um adulto, todos nós vivemos numa troca permanente de energias. Cada vez que a gente emite um pensamento, esse pensamento se materializa. Se for um pensamento bom, que maravilha! Nós vamos estar no ambiente da casa em que a gente, quando chegar em casa, falar: que coisa, lar, doce lar. Mas tem situações que a energia está tão poluída que a pessoa tenta ficar em qualquer lugar do mundo, menos no lar. Faz de tudo para não ir para casa. Só vai quando não tem mais jeito. Quando já tem que ir mesmo, porque tem que dormir, não tem mais como adiar o retorno ao lar. Então esse ambiente que cria somos nós. E o Evangelho segundo o Espiritismo está aí como uma grande receita para a gente resgatar as boas energias da nossa família. E André Luiz, o Espírito, escreveu através de Chico Xavier, no livro Missionários da Luz, algo muito importante sobre o Evangelho no lar. No capítulo 31 deste livro, ele conta uma visita que ele, André Luiz, junto com os espíritos protetores da colônia Nosso Lar, que o assessoravam nesse trabalho, para depois ele transformar isso em divulgação, material de reflexão para os encarnados. E o que eles verificaram, por exemplo, foi a residência de um homem, de um senhor,
que estava desencarnado. Mas ele era um espírita muito dedicado e durante toda a sua vida familiar ele preservava o culto do Evangelho no lar. Era um momento sagrado para tudo naquele momento. Desliga a televisão, não atende telefone, campainha, nada. Ali é um momento exclusivo. São 20, 15, até 30 minutos somente para aquele instante da família. E ele conseguiu reunir toda a família e conseguiu fazer o Evangelho e fez durante mais de 40 anos. E aí, a curiosidade era saber como estava agora esse lar. E quando eles fizeram a visita, foram exatamente num dia em que estava acontecendo o culto do Evangelho no lar, porque a família continuou preservando este culto. Os filhos, a esposa, continuaram a se reunirem naquele dia, durante o período em que estava aprazado para que houvesse o Evangelho no lar, mantendo mesmo a tradição religiosamente bem cumprida. E aí o Espírito Protetor chamou a atenção do que estava acontecendo ali. Primeiro observaram que alguns espíritos, esses espíritos que ficam por aí vadios, com má intenção, ociosos, que quando encontram brechas nas casas, eles entram, mesmo que não tenham um compromisso direto, mas são como se fossem invasores, como nós temos encarnados que invadem as casas aleatoriamente. Também existem espíritos que, achando brecha, eles procuram algumas residências. E o que se percebeu é que esses espíritos, quando tentavam chegar nesta casa, eles não conseguiam entrar, e eles próprios nem entendiam o porquê. Eles tomavam choques eletromagnéticos. Eles não conseguiam. A explicação dada é como se fosse um campo de força, de uma energia poderosa, de proteção. E esse campo de força ele foi construído justamente, como Cássia mencionou, por anos e anos perseverantes no culto do Evangelho no lar. Então vai se criando uma energia ao longo do tempo, que ela vai ficando cada vez mais forte, cria-se uma verdadeira fortaleza de proteção, e os espíritos inimigos, inclusive, não conseguem mais entrar ali, especialmente se cada pessoa da casa, além de fazer o culto do Evangelho, continuar com aquela preocupação de se tornar uma pessoa mais tranquila dentro do ambiente doméstico. É como a Ayala falou ontem na palestra, que a gente deve ter essa preocupação quando a gente está no ambiente da família, e se de repente você tem um sentimento ruim ali naquela hora, uma irritação, e tem vontade de falar uma coisa grosseira, segura, se vigie, dê em você mesmo uma ordem: não vou falar isso, não vou agir dessa forma. Segure e busque a oração, e aí tente dissipar aquele sentimento. Se você não está conseguindo, saia, mas não crie a brecha, não dê espaço para que uma palavra, uma carga de energia negativa quebre as vibrações positivas do lar, abrindo assim brechas para que os invasores penetrem. E isso é algo que nós todos podemos fazer e devemos fazer. Então, dentro da simplicidade desse encontro, o que a gente quer deixar aqui registrado é isso: que nós realmente temos forças divinas, e se nós as utilizarmos, nós poderemos viver muito mais tranquilamente, e aí vamos poder sim ter aquela alegria de quando chegarmos em casa, usarmos aquela velha frase que está nos quadros em quase todas as famílias: ó lar, doce lar. E para concluir, eu vou falar aqui de uma pequena poesia que faz parte de uma canção que está nas nossas aulas de evangelização, que diz assim: o lar é um divino tesouro, é o amor de Deus no caminho, é o céu em forma de ninho, aberto à renovação. Seja de pedra ou de ouro, ele é sempre a grande oficina que nos ampara e ilumina na busca da perfeição. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.